A maioria das cidades existe porque a natureza permite, mas há lugares ao redor do mundo tão extremos, tão inóspitos, que é difícil imaginar como seres humanos conseguiram sobreviver neles. Hoje, vamos conhecer 15 lugares onde os humanos nunca deveriam ter conseguido viver. Lugares que resistem à presença humana, mas que mesmo assim, continuam habitados. Número 15. Tristão da Cunha, território britânico ultramarino. Tristão da Cunha é uma ilha vulcânica isolada no sul do Oceano Atlântico. Ela é considerada o arquipélago habitado mais remoto do planeta. Fica a aproximadamente 2.400 quilômetros da África do Sul, que é a massa continental mais próxima. Na ilha existe apenas uma vila, chamada Edimburgo dos Sete Mares, com menos de 250 habitantes. Esse isolamento extremo, junto à geografia hostil, ao acesso difícil e aos riscos naturais, tornam a presença humana algo raro e difícil de manter. A ilha não possui aeroporto e nenhuma pista de pouso jamais foi construída. O acesso só é possível por mar, normalmente através de uma viagem de barco que dura cerca de uma semana, partindo da cidade do Cabo em navios de suprimento ou pesquisa. O resultado é uma comunidade praticamente isolada do mundo exterior por longos períodos. A vila fica em uma faixa estreita de planície costeira, cercada por penhascos vulcânicos, e o restante da ilha é montanhoso. O pico vulcânico da ilha, chamado Pico da Rainha Maria, chega a mais de 2.000 metros de altitude. Toda a ilha é o remanescente de um vulcão ativo. Em 1961, uma grande erupção forçou a evacuação total dos moradores. Mas apesar dos riscos, os residentes voltaram e reconstruíram suas casas. Não há redes de fast food, supermercados ou nem mesmo infraestrutura de comunicação em tempo real. A economia local gira em torno da agricultura de subsistência, da criação limitada de animais, da pesca e da venda da lagosta de Tristão, uma iguaria da região. Existe uma escola, uma agência dos Correios e uma única loja que recebe mercadorias apenas algumas vezes por ano. A comunidade é unida e relativamente autossuficiente, mas a ilha é, por natureza, extremamente vulnerável. Qualquer interrupção no transporte marítimo, nas linhas de suprimento ou nas condições climáticas pode causar uma crise. Nos últimos anos, esforços de conservação e apoio externo ajudaram a manter a ilha habitável. Tristão da Cunha representa o limite da resistência humana, onde a geografia e a natureza lembram constantemente que viver ali é uma escolha frágil e deliberada. Número 14. Ittoqqortoormiit, Groenlândia. Ittoqqortoormiit, sim, é um trava-língua. É uma das localidades mais isoladas da Groenlândia e, por extensão, um dos lugares habitados mais remotos do planeta. Ela fica na costa leste da ilha, perto da foz do Fjord Scoresby, o maior sistema de fiordes do mundo. A população gira em torno de 350 pessoas. Fundada em 1925 por famílias inuites, a cidade surgiu como parte de um esforço dinamarquês para afirmar controle sobre a costa oriental, que até então era praticamente desabitada. A localização foi escolhida por estar próxima a áreas ricas em caça e pesca, mas o ambiente ao redor sempre foi implacável. Os invernos são longos, escuros e gelados, com temperaturas frequentemente abaixo de menos 20 graus Celsius. A maioria dos moradores depende de práticas tradicionais de subsistência: caçar focas, ursos polares e bois almiscarados, além da pesca, são atividades essenciais para a alimentação e renda. Trenós puxados por cães ainda são utilizados no inverno, e alguns moradores atuam como guias para expedições científicas e turistas atraídos pela beleza natural da região. A vida em Ittoqqortoormiit exige adaptação. Não há hospital. Apenas uma pequena clínica de saúde com enfermeiros, enquanto médicos visitam ocasionalmente. Evacuações médicas dependem de helicópteros, que muitas vezes não conseguem operar durante o ano por conta de tempestades ou gelo. Mesmo com todos esses desafios, a cidade persiste. Para seus moradores, ela representa comunidade, continuidade cultural e conexão com a terra dos antepassados. No entanto, é inegável que o próprio ambiente luta contra a permanência humana. Manter o equilíbrio entre isolamento e sobrevivência exige um esforço constante. Número 13. La Rinconada, Peru. La Rinconada é uma cidade mineradora nos Andes peruanos, considerada o assentamento humano permanente mais alto do mundo. Ela fica a cerca de 5.100 metros de altitude, mais alto do que muitos acampamentos base de montanhas, o que impõe desafios sérios à saúde humana. Apesar da altitude brutal e da quase total falta de infraestrutura,
La Rinconada abriga mais de 40 mil pessoas, a maioria envolvida na mineração informal de ouro. A cidade fica próxima a uma geleira, na região de Puno, perto da fronteira com a Bolívia. Cresceu rapidamente durante a corrida do ouro nos anos 2000, atraindo trabalhadores de várias partes do país. Diferente de outras cidades mineradoras com planejamento formal, La Rinconada se desenvolveu sem controle, sem regulação e praticamente sem infraestrutura. É um exemplo claro de urbanização acelerada e desorganizada em um ambiente extremo. Os níveis de oxigênio são aproximadamente metade dos encontrados ao nível do mar, e muitos moradores sofrem de mal crônico de altitude. Não há sistema de água encanada nem esgoto. Os moradores dependem da água derretida da geleira para beber, que frequentemente está contaminada com mercúrio, usado no processo de extração do ouro. A eletricidade é intermitente e vem de geradores ou ligações improvisadas com pequenas usinas hidrelétricas. As estradas são ruins e muitas vezes intransitáveis durante a temporada de chuvas. A mineração local é informal e desregulada. Muitos trabalham sob o sistema Cachorreu, onde o trabalhador labuta de graça durante 30 dias, com a promessa de ficar com o que encontrar no 31º, o que raramente resulta em lucro real. Os riscos são enormes: túneis instáveis, longas jornadas e exposição a produtos químicos tóxicos. Ainda assim, as pessoas continuam vivendo ali por pura necessidade econômica e pela esperança de encontrar ouro. A cidade segue atraindo trabalhadores em situação de vulnerabilidade que enxergam nela uma última chance. O governo peruano tem tentado melhorar as condições, mas o progresso é lento e a cidade ainda opera fora do alcance da regulação oficial. La Rinconada é um exemplo extremo de como a promessa de oportunidade econômica, mesmo quando exploratória, pode levar pessoas a viver em condições totalmente incompatíveis com a vida humana sustentável. É um lugar que existe não por causa do ambiente, mas apesar dele. Número 12. Oymyakon, Rússia. Oymyakon é uma vila escondida nas profundezas da Sibéria, na República de Sakha, e é um dos lugares habitados mais frios da Terra. Em 1933, o local registrou a temperatura mais baixa já medida em uma área permanentemente habitada, incríveis menos 67,7 graus Celsius. Os invernos são tão severos quanto longos, durando de outubro até abril. Em janeiro, as médias ficam perto de menos 50 graus Celsius. Esse frio extremo acontece por causa da geografia do vilarejo. Oymyakon está em um vale elevado cercado por montanhas, o que faz com que o ar gelado fique preso e estagnado. Céus claros e pouca radiação solar durante a noite polar só pioram o congelamento constante. Aproximadamente 500 pessoas vivem lá, a maioria de origem iacuta. A vida exige uma adaptação completa. Os carros precisam ficar ligados o dia todo ou ser guardados em garagens aquecidas, porque os motores congelam em questão de minutos. Encanamento praticamente não existe. A maioria das casas usa fossas externas e armazena água dentro de casa para não congelar. As escolas só fecham quando a temperatura cai abaixo de menos 52 graus, o que é comum. Serviços como saúde, educação e conforto moderno são muito limitados. Evacuações médicas dependem de aviões, que são extremamente pouco confiáveis no clima severo. A cidade mais próxima, Yakutsk, fica a mais de 900 quilômetros de distância e só pode ser acessada por longas estradas de gelo sazonais. O turismo até aparece de vez em quando, com pessoas querendo sentir o polo do frio, mas para os moradores permanentes, sobreviver é um desafio diário. Oymyakon é belo, mas impiedoso, e representa um dos raros casos de ocupação humana permanente em um lugar que não oferece nenhuma ajuda natural para a vida. Sem esforço constante e infraestrutura básica, viver ali seria impossível. Oymyakon é um verdadeiro exemplo de resistência humana em um lugar onde a natureza deixa claro: aqui, o ser humano não deveria estar. Número 11. Longyearbyen, Svalbard, Noruega. Longyearbyen é o maior assentamento e o centro administrativo do arquipélago de Svalbard, um território da Noruega localizado bem acima do Círculo Polar Ártico. A cidade fica na latitude de 78 graus norte, sendo uma das localidades habitadas mais ao norte do mundo. Com cerca de 2.400 pessoas, ela sobrevive num ambiente tão extremo que precisa de regras e adaptações legais só para manter a vida básica. Fundada em 1906 como uma colônia de mineração de carvão, hoje Longyearbyen funciona como polo científico, educacional e turístico, mas mesmo assim, não é um lugar propício para viver de forma permanente.
As temperaturas frequentemente caem abaixo de -20 graus Celsius, e entre o fim de outubro e meados de fevereiro, o sol não nasce nem uma vez. Por conta do degelo do permafrost e do risco de avalanches, as casas precisam ser posicionadas com cuidado, minimizando a exposição aos perigos ambientais. Uma das leis mais curiosas da cidade é a proibição prática da morte. Desde os anos 1950, ninguém pode ser enterrado lá, pois os corpos não se decompõem por causa do congelamento. Pessoas com doenças terminais são enviadas ao continente para cuidados paliativos. Também é desencorajado dar à luz na ilha. O hospital local não tem estrutura para partos, então grávidas devem sair semanas antes da data prevista. Outro risco constante é a presença de ursos polares. Todos os moradores são obrigados por lei a portar um rifle fora da zona urbana. Embora raros dentro da cidade, encontros com ursos são possíveis nos arredores. O transporte é limitado a um pequeno aeroporto e a rotas marítimas sazonais. Apesar de mais conectada que outras comunidades árticas, as condições climáticas e a luz do dia afetam os voos. Um único supermercado abastece toda a cidade e os preços são muito mais altos do que no continente norueguês. Mesmo com todas essas dificuldades, Longyearbyen funciona. Tem escolas, uma universidade, biblioteca e até uma pequena cervejaria. Mas o isolamento extremo, os riscos naturais e a dependência de uma infraestrutura artificial a tornam uma das comunidades mais difíceis de se viver no planeta. É um posto avançado da civilização, onde a natureza claramente não quer que ninguém permaneça. Número 10. Whittier, Alasca. Whittier é uma pequena e remota cidade localizada no extremo oeste do Prince William Sound, no Alasca. O mais curioso sobre esse lugar é que praticamente toda a sua população, cerca de 200 pessoas, vive sob o mesmo teto. Esse prédio é um antigo quartel do exército de 14 andares que hoje abriga um complexo residencial com correios, supermercado, prefeitura, delegacia e até uma escola. Pode parecer prático, mas essa configuração é uma necessidade num lugar onde o clima, o relevo e o acesso tornam a vida cotidiana extremamente complicada. Whittier surgiu como porto militar durante a Segunda Guerra Mundial. Seu valor estratégico vinha do porto profundo e da proteção natural contra as tempestades do Pacífico. Após a guerra, virou um ponto de transporte e logística do estado. No entanto, a cidade nunca se expandiu muito, e hoje sua localização isolada e o clima rigoroso impedem qualquer crescimento relevante. Whittier é cercada por montanhas e água. Até o ano 2000, não havia nenhuma estrada para chegar até lá. O único acesso era por barco ou trem. Atualmente, existe uma única estrada que passa pelo túnel memorial Anton Anderson, compartilhado por carros e trens, em sistema de revezamento. O clima é classificado como subpolar oceânico, com invernos longos, úmidos e ventosos. A neve ultrapassa os 6 metros por ano, e o céu fica encoberto por mais de 75% do tempo. O prédio onde todos vivem fornece calor, abrigo e acesso básico a serviços. Túneis internos ligam o edifício a outras partes da cidade, inclusive à escola, permitindo que as crianças estudem sem enfrentar o tempo extremo. As oportunidades econômicas são limitadas. O turismo durante o curto verão, especialmente com cruzeiros e passeios pela natureza, gera alguma renda. Fora isso, a cidade depende de empregos públicos, pesca e serviços de transporte. Em Whittier, o isolamento geográfico, os obstáculos logísticos e o clima severo criam uma cidade que funciona de forma pouco convencional. A sobrevivência aqui depende de uma infraestrutura compacta e de uma comunidade unida que compartilha mais do que um bairro. Compartilha um único prédio. Whittier é um exemplo de como as pessoas podem se adaptar de maneira criativa para viver em um lugar que claramente nunca foi feito para abrigar uma cidade tradicional. Número 9. Norilsk, Rússia. Norilsk é uma das cidades mais ao norte do planeta e também o maior assentamento urbano dentro do Círculo Polar Ártico. Localizada na região de Krasnoyarsk, na Sibéria, ela tem uma população superior a 175 mil pessoas. Mas, apesar do seu tamanho, Norilsk é um dos ambientes urbanos mais hostis da Terra. Frio extremo, escuridão prolongada e poluição industrial severa. A cidade está construída sobre o permafrost e as temperaturas no inverno frequentemente caem abaixo de 30 graus negativos, com sensações térmicas ainda mais baixas por causa dos ventos fortes. Norilsk foi fundada nos anos 1930 como um campo de trabalho forçado, gulag, e rapidamente se tornou um centro de mineração de níquel e paládio.
Hoje, ela continua sendo um importante polo industrial, lar da Norilsk Nickel, uma das maiores produtoras mundiais desses metais. As emissões das fundições são tão intensas que destruíram florestas próximas e contaminaram o solo e a água. A chuva ácida é comum, e o ar costuma ter níveis perigosos de dióxido de enxofre. O acesso à cidade é altamente restrito. Estrangeiros precisam de permissão especial, e não há estradas que a conectem ao resto da Rússia. Pessoas e suprimentos só chegam por via aérea ou por navios durante o curto verão, navegando pelos rios árticos. As moradias são funcionais, mas antigas, em grande parte construídas na era soviética. A calefação é centralizada e absolutamente essencial. Produtos básicos custam muito mais do que em outras partes da Rússia, devido aos custos de transporte. Apesar das dificuldades, os salários altos pagos pela indústria de mineração ainda atraem trabalhadores. A cidade tem instituições culturais, teatro e até um centro esportivo, mas a vida aqui é dura. Muitos moradores trabalham por contratos temporários e acabam se mudando para o sul depois de algum tempo. Norilsk é um dos exemplos mais claros de uma cidade funcional, localizada em um ambiente totalmente inadequado à vida humana. A combinação de frio extremo, poluição e escuridão faz desse um dos lugares mais duros do mundo onde as pessoas ainda insistem em viver. E em grande número. Número 8. Alert, Nunavut, Canadá. No extremo nordeste da ilha de Ellesmere, no Ártico canadense, fica Alert, em Nunavut, o lugar permanentemente habitado mais ao norte da Terra. Está localizado na latitude de 82,5 graus norte, a apenas 817 quilômetros do Polo Norte. Apesar do termo habitado, Alert não é uma cidade no sentido tradicional. A população é rotativa, formada por cientistas, militares e técnicos. No inverno, são cerca de 50 pessoas. No verão, no máximo 75. A estação foi fundada em 1950 durante a Guerra Fria, como parte do sistema de alerta do norte do Canadá, em parceria com a NORAD. Hoje, o local abriga diversas instalações, incluindo uma base de inteligência das Forças Armadas do Canadá, uma estação meteorológica do governo e um posto de observação atmosférica da Rede Científica Internacional. O ambiente é tão hostil que nada cresce ali. Não existem árvores, grama ou qualquer abrigo natural contra o frio. O Oceano Ártico ao norte permanece congelado a maior parte do ano, e o gelo cobre toda a água ao redor. Todos os suprimentos precisam ser transportados por avião, já que não existem estradas ligando Alert a nenhum outro local. As cargas são lançadas apenas quando a pista de cascalho está estável, e a visibilidade permite. Cada entrega precisa ser cuidadosamente programada com base nas previsões do tempo. A vida segue uma rotina rígida. O pessoal opera em ciclos curtos, geralmente de até 6 meses, devido aos efeitos psicológicos e físicos do isolamento, da escuridão e do frio. Os membros da equipe passam por triagem psicológica antes de serem enviados, e são monitorados durante toda a permanência. As instalações de lazer são básicas, mas essenciais. Incluem uma academia, sala de jogos e um salão comunitário. O acesso à internet existe, mas é lento e limitado por causa das conexões via satélite. Os serviços médicos também são mínimos, com profissionais treinados no local e apoio remoto por telemedicina, diretamente do sul do Canadá. Por isso, tudo é feito para evitar qualquer tipo de acidente ou doença. Os ocupantes recebem treinamento específico para protocolos de emergência. Apesar de ninguém viver permanentemente ali, Alert funciona o ano todo como um posto avançado no limite do planeta. Seu valor estratégico e científico justifica sua existência. Alert representa um caso extremo de presença humana em um local que rejeita totalmente a ideia de moradia. Sem apoio constante do governo canadense e uma equipe técnica treinada, o lugar desapareceria em semanas. É um exemplo de habitação motivada por função, logística e ciência, e de como, mesmo nos pontos mais inacessíveis do mundo, os humanos persistem em observar, monitorar e entender. Número 7. Iquitos, Peru. Iquitos é a capital da região de Loreto, no nordeste do Peru, e tem uma característica única. É a maior cidade do mundo que não pode ser acessada por estrada. Com mais de 400 mil habitantes, ela está encravada na floresta amazônica, cercada pelos rios Amazonas, Nanay e Itaia. Apesar de seu tamanho expressivo, a cidade está completamente isolada da malha rodoviária nacional. Todo o transporte de entrada e saída depende exclusivamente de barcos ou aviões.
Fundada no século XVIII por missionários jesuítas, Iquitos permaneceu pequena até a explosão da borracha no final do século XIX e início do XX, quando cresceu e se tornou uma das cidades mais ricas da América do Sul. A ausência de acesso rodoviário não é um simples detalhe, é uma condição fundamental da vida ali. Só é possível chegar por barco, navegando pelos rios da Amazônia, ou por avião, através do Aeroporto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vigneta. Existem voos frequentes partindo de Lima e de outras cidades peruanas, mas os custos são altos, devido ao clima e ao combustível. A geografia local impõe desafios constantes. Iquitos foi construída em áreas de várzea, e grandes porções da cidade sofrem inundações sazonais. O clima é de floresta tropical úmida, com temperaturas médias de 31 graus Celsius e umidade acima de 90% durante o ano todo. O desmatamento e a extração ilegal de recursos nos arredores da cidade também trazem instabilidade ambiental e política. Ainda assim, Iquitos segue viva. A cidade é um ponto de encontro cultural de diversas etnias indígenas da região. Sua posição como metrópole amazônica atrai aventureiros, pesquisadores e turistas. Em Iquitos, a luta não é só contra a floresta, mas contra o abandono, a geografia isolada e a volatilidade ambiental. Cada aspecto da vida, transporte, alimentação, água, saúde, abrigo, exige esforço extra, mais dinheiro ou mais risco. E mesmo assim, a cidade funciona, negocia, administra, educa, celebra. A vida em Iquitos é uma prática constante de adaptação. Seus moradores desenvolveram uma mentalidade resiliente, mas é evidente que a cidade existe não em harmonia com o ambiente, e sim em resistência a ele. O terreno não foi preparado para recebê-la. Ela foi esculpida à força em um espaço que tenta constantemente empurrá-la de volta. Sem suprimentos externos e subsídios governamentais, a cidade entraria em colapso. E sem sua população, Iquitos não seria habitável. Mas por ora, ela resiste e se mantém viva. Número 6. Erdenet. Mongólia Erdenet é uma cidade no norte da Mongólia, fundada em 1974, durante o período soviético com um propósito específico: sustentar uma das maiores minas de cobre do mundo. Desde o início, não foi pensada para ser uma comunidade autossustentável. É um assentamento industrial no meio de uma região inóspita. A cidade fica a mais de 240 quilômetros da capital, Ulaanbaatar. Está situada em uma bacia fria e seca, cercada por estepes e colinas sem muita proteção natural. Toda a infraestrutura gira em torno da empresa Erdenet Mining Corporation, que ainda hoje é o principal empregador. Mais de 90 mil pessoas vivem em um local onde o clima extremo e a dependência de uma única indústria moldam a rotina. A mina de cobre e molibdênio de Erdenet é uma das maiores da Ásia. Originalmente uma parceria entre a Mongólia e a antiga União Soviética, ela é a razão da cidade existir. Essa dependência absoluta de uma só atividade econômica deixa a cidade vulnerável. Se o preço do cobre cair ou a mina se tornar inviável, a economia inteira desmorona. O clima é classificado como o continental seco, com invernos longos e extremamente frios e verões curtos e áridos. As temperaturas frequentemente caem abaixo de menos 30 graus Celsius. E a neve pode ocorrer de outubro a abril. A cidade está a 1.300 metros acima do nível do mar e longe de corredores de transporte importantes, o que dificulta o acesso. Um dos maiores problemas é a degradação ambiental causada pela mineração. A mina a céu aberto e as plantas industriais geram grandes volumes de resíduos, metais pesados e rejeitos, armazenados em reservatórios expostos. Embora o governo mongol e a empresa tenham iniciado programas de monitoramento ambiental, os moradores ainda relatam problemas frequentes de saúde. O abastecimento de água também é desafiador. A cidade depende de água subterrânea e de rios distantes, que precisam ser canalizados e tratados. Os serviços públicos, como educação e saúde, são limitados tanto pelo orçamento quanto pela escala. Como a maior parte da receita local vem da mineração, qualquer oscilação no mercado afeta diretamente o financiamento das escolas, hospitais e serviços urbanos. Erdenet já enfrentou surtos de migração em massa quando os preços do cobre despencaram, seguidos por crescimento desordenado quando os preços subiram, o que cria ciclos populacionais instáveis. A sobrevivência da cidade depende de um equilíbrio delicado entre infraestrutura, extração de recursos e as condições do mercado global. O governo mongol estuda formas de diversificar a economia, apostando em turismo e manufatura, mas o progresso é lento.
Apesar do potencial turístico, a infraestrutura precária e o clima severo dificultam esse plano. Da mesma forma, o investimento estrangeiro é limitado pelas desvantagens logísticas da cidade. No longo prazo, a viabilidade de Erdené como cidade habitável é incerta sem diversificação e melhorias significativas na infraestrutura. Ela continua amarrada a uma indústria ambientalmente agressiva em uma região de clima rigoroso e difícil acesso. Erdenet é um exemplo claro de uma comunidade humana que não surgiu por condições climáticas ou sustentáveis, mas puramente por fatores econômicos. Sua existência é artificial, frágil e dependente de variáveis específicas. Caso essas condições mudem, seja por mercado ou por regulamentações ambientais, a cidade pode rapidamente se tornar inabitável. Mas, por enquanto, eles seguem resistindo. Número 5. Wadi Halfa, Sudão. Wadi Halfa é uma cidade remota no deserto, situada no extremo norte do Sudão, próxima à fronteira com o Egito. A população varia entre 15 mil e 25 mil pessoas, dependendo das estações e da migração. A cidade está às margens do Lago Núbia, que é a extensão sudanesa do Lago Nasser, criado após a construção da represa de Aswan nos anos 1960. Historicamente, Wadi Halfa era uma cidade importante às margens do rio Nilo, sendo um portal de entrada para o norte do Sudão e um ponto crucial da malha ferroviária durante o período colonial britânico. No entanto, com a construção da barragem, enormes áreas do sul do Egito e norte do Sudão foram alagadas, incluindo a antiga Wadi Halfa. A cidade inteira foi submersa, e sua população teve que ser evacuada e reassentada com apoio do governo e de agências internacionais. O maior desafio de Wadi Halfa é o calor. No verão, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 45 graus Celsius e, em algumas ocasiões, chegam a 50. A região é uma das mais secas do planeta, com menos de 5 milímetros de chuva por ano. O solo é infértil e a agricultura só é possível com irrigação artificial. As tempestades de areia são uma ameaça constante. A cidade está no caminho de ventos sazonais do Saara, que trazem quantidades imensas de areia e poeira. Essa areia invade casas, estraga aparelhos eletrônicos e até contamina alimentos, exigindo limpeza contínua e soluções improvisadas. Problemas respiratórios como asma e bronquite são comuns. A agricultura é extremamente limitada pelo clima. Algumas áreas conseguem usar bombas para irrigar a partir do Lago Núbia, mas o solo é salino e há pouco espaço cultivável. Pequenas hortas são mantidas em áreas sombreadas, com canteiros elevados e irrigação por gotejamento. A assistência médica é mínima. Existe uma clínica pública e algumas farmácias, mas casos graves exigem evacuação para Khartoum, que fica a mais de 900 quilômetros. A educação enfrenta problemas parecidos. Há algumas escolas na cidade, mas elas são mal financiadas e superlotadas. Faltam professores, que normalmente vêm de outras regiões do país por períodos curtos. A infraestrutura social é básica. Quase não há espaços culturais e públicos. E o acesso à internet e telefonia é precário, com falhas que duram dias ou semanas. Apesar de tudo isso, Wadi Halfa continua habitada. Muitos moradores são descendentes de famílias que foram deslocadas à força pela criação do lago e se recusam a abandonar a nova cidade. Wadi Halfa fica no cruzamento entre deslocamento histórico, hostilidade ambiental e negligência geopolítica. Seus moradores vivem em um lugar que está fora de sincronia com as condições naturais. Sem suprimentos externos e a persistência de sua população, a cidade simplesmente deixaria de funcionar. Para quem vê de fora, pode parecer um lugar impossível de viver. Mas para quem vive ali, é lar. Ainda que um lar que exige adaptação constante. O povo de Wadi Halfa sobrevive em um ambiente que não oferece conforto nem abundância. Ao fazer isso, eles são um exemplo poderoso, e por vezes triste, de como o ser humano insiste em permanecer, mesmo onde a vida não quer florescer. Número 4. Ilha de Santa Helena, território britânico ultramarino. Santa Helena é uma ilha vulcânica localizada no meio do sul do Oceano Atlântico, a mais de 1.100 quilômetros da massa continental mais próxima, Angola, na costa sudoeste da África. Esse isolamento extremo a torna uma das ilhas habitadas mais remotas do planeta. Embora faça parte de um território britânico ultramarino junto com a Ilha de Ascensão e Tristão da Cunha, Santa Helena se destaca não apenas pela distância da infraestrutura moderna, mas pelas dificuldades inerentes à manutenção da vida em um lugar que nunca foi pensado para abrigar uma população humana.
A ilha é mais conhecida como o local onde Napoleão Bonaparte foi exilado pelos britânicos após sua derrota na Batalha de Waterloo, em 1815. Ele foi enviado para lá justamente por conta do isolamento. Era considerada a prova de fuga, uma prisão natural em pleno oceano. Santa Helena é de origem vulcânica, e seu relevo é inóspito. Penhascos íngremes surgem diretamente do mar, sem portos naturais, e o interior da ilha é montanhoso, com vales profundos e ravinas estreitas. Isso dificulta o transporte interno. Apenas uma estrada conecta Jamestown, a capital, às áreas mais altas, com curvas fechadas e penhascos nos dois lados. A água potável é uma preocupação constante. Apesar de chover na ilha, as chuvas são irregulares e insuficientes para suprir toda a demanda. A solução envolve reservatórios pequenos, poços subterrâneos e um sistema limitado de dessalinização. A eletricidade é gerada localmente, principalmente com geradores a diesel, o que torna a ilha dependente da importação de combustível, algo caro e sujeito a atrasos. Esse custo elevado afeta o preço de quase tudo, desde alimentos até medicamentos. A segurança alimentar é um desafio. Existem fazendas e hortas locais, mas a maior parte dos alimentos vem de fora. Os produtos perecíveis acabam rapidamente, e os preços são muito mais altos do que no Reino Unido ou na África continental. O sistema educacional inclui ensino fundamental e médio, mas não há instituições de ensino superior. Isso gera um problema sério de evasão. Muitos jovens que saem para estudar fora acabam não retornando. O governo local tenta amenizar isso com cursos técnicos e treinamentos vocacionais, mas as opções são limitadas. O acesso à internet é lento e caro. Até recentemente, a ilha dependia de conexão via satélite com alta latência e baixa velocidade. Só em 2022, um cabo submarino de fibra óptica passou próximo à ilha, e com apoio do governo, foi feita a conexão. Isso deve melhorar o acesso digital nos próximos anos. O mais impressionante sobre Santa Helena é que, desde sempre, ela representa um caso em que a habitação humana vai contra as probabilidades. A ilha não tem portos naturais, nem água abundante, nem solo fértil, nem proximidade com rotas comerciais. Sua sobrevivência depende inteiramente da tecnologia, de subsídios externos e de uma população disposta a viver com muitas limitações. Lá, não existem saídas fáceis. Atos básicos como comer, trabalhar, estudar ou cuidar da saúde exigem planejamento, paciência e um custo que poucos tolerariam em outras partes do mundo. Santa Helena é um exemplo moderno de isolamento extremo, tornado apenas marginalmente habitável por infraestrutura, políticas públicas e, acima de tudo, perseverança. Ainda assim, ela continua sendo um lar, um posto governamental e um símbolo cultural. Mas também é, sob quase todos os aspectos práticos, um lugar onde os humanos nunca deveriam ter conseguido viver. Número 3. Assentamentos periféricos do Oásis de Dakla, Egito. No meio do deserto ocidental do Egito, o Oásis de Dakla é um dos 5 grandes oásis da região, espalhados pela vasta e árida extensão do deserto do Saara, dentro da província chamada Novo Vale. Embora a cidade central de Mute tenha algum nível de infraestrutura e presença do governo, são os pequenos assentamentos periféricos, como Bashendi, Kalamun e Balat, que representam alguns dos locais habitados mais frágeis e vulneráveis de todo o país. O Oásis de Dakla é, tecnicamente, uma depressão dentro do deserto da Líbia, parte do Saara Maior. Embora a palavra oásis remeta à imagem de um paraíso verdejante, esse termo pode ser enganoso. Dakla não é uma área fértil contínua, mas sim um conjunto de vilarejos isolados, espalhados ao redor de fontes rasas de água subterrânea. O clima ali é extremo. Durante o verão, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 45 graus Celsius, e o calor persiste até a noite, oferecendo pouco alívio. As chuvas anuais são quase inexistentes, geralmente menos de 1 milímetro, e ventos fortes varrem constantemente a paisagem, trazendo tempestades de areia regulares. A água é tudo para esses assentamentos periféricos, e ela está cada vez mais ameaçada. As comunidades dependem quase exclusivamente do aquífero de Arenito Núbio, um gigantesco reservatório subterrâneo de água que se estende por Egito, Sudão, Líbia e Chade. Esse aquífero, porém, é não renovável. Uma vez esgotado, não será reabastecido. A eletricidade, quando existe, costuma vir de geradores a diesel ou de sistemas solares de pequeno porte. Algumas áreas estão conectadas à rede elétrica nacional, mas as quedas de energia são frequentes.
As casas são geralmente construídas com tijolos de barro ou outros materiais locais. Apesar de o barro fornecer certo isolamento contra o calor, essas estruturas se desgastam com facilidade e são vulneráveis à erosão. O acesso à saúde é mínimo. Não há hospitais nos vilarejos periféricos, apenas postos de saúde básicos, muitas vezes com um único enfermeiro ou técnico. A educação também é bastante limitada. Embora o Egito tenha políticas de educação básica nacional, atrair professores para trabalhar nessas áreas é difícil, e muitos só aceitam contratos temporários. O transporte talvez seja o maior obstáculo para o desenvolvimento. Apesar de o Egito ter melhorado suas rodovias nacionais, muitos dos assentamentos continuam conectados por estradas de terra ou trilhas estreitas. O combustível é caro e precisa ser transportado até lá em caminhões, o que limita o uso de veículos motorizados. Muitas pessoas ainda dependem de carroças ou meios alternativos para chegar a mercados ou postos de saúde. O governo egípcio tem tentado implementar programas de desenvolvimento no deserto, com foco em agricultura e redistribuição populacional. No entanto, essas iniciativas tendem a favorecer os centros urbanos dos oásis, deixando os vilarejos periféricos à margem dos investimentos. Apesar de tudo isso, as pessoas continuam vivendo, trabalhando e criando famílias nesses lugares. Os assentamentos periféricos do oásis de Dakla não são ruínas do passado. São um lembrete vivo do que a persistência humana pode alcançar. Em todos os sentidos, esses vilarejos representam lugares onde os humanos nunca deveriam ter conseguido viver. Não porque as pessoas não tenham se adaptado de forma admirável, mas porque o equilíbrio que mantém é cada vez mais frágil a cada geração. Número 2. Ifrane Atlas. Saguir. Marrocos. Ifrane Atlas. Saguir é uma vila remota e historicamente significativa, localizada nas montanhas do Anti-Atlas, no sul do Marrocos. Ao contrário da cidade mais conhecida de Ifrane, no norte do país, apelidada de Suíça da África, essa Ifrane é praticamente o oposto. Poucos recursos hídricos, variações climáticas extremas, isolamento geográfico e desafios econômicos persistentes tornam o local um exemplo claro de onde a vida humana nunca deveria ter florescido naturalmente. E mesmo assim, as pessoas permanecem por identidade, necessidade e tradição cultural. Historicamente, essa vila foi um importante centro da vida judaica no Marrocos. Até meados do século XX, Ifrane Atlas Saguir abrigava uma das comunidades judaicas mais antigas do norte da África, com sinagoga própria, escolas e instituições culturais. Com as ondas de emigração para Israel, França e Casablanca nas décadas de 1950 e 1960, a população judaica local praticamente desapareceu. Restaram as construções e os cemitérios, lembranças físicas de uma história profundamente entrelaçada com a vila. O principal obstáculo à vida em Ifrane Atlas Saguir é a água. A região recebe pouquíssima chuva, às vezes menos de 100 milímetros por ano, e quase toda ela cai em tempestades curtas e imprevisíveis durante o inverno. A agricultura é possível apenas em faixas estreitas de terra em socalcos, ao longo do leito do vale, onde se utilizam técnicas milenares de irrigação subterrânea, conhecidas como quetaras. A criação de animais, principalmente cabras e ovelhas, também é comum, mas os rebanhos precisam ser constantemente deslocados para evitar o esgotamento dos pastos escassos. O fornecimento de energia é limitado e sujeito a interrupções frequentes. A vila está ligada à rede nacional, mas cortes são comuns. Painéis solares começaram a surgir nos telhados nos últimos anos, fornecidos por programas do governo ou ONGs internacionais. A saúde é outra área crítica. Existe apenas uma pequena clínica, geralmente com 1 ou 2 profissionais de saúde, muitas vezes sem formação completa. Os moradores precisam viajar longas distâncias para qualquer atendimento mais sério. A economia local é frágil. A maioria dos habitantes vive da agricultura de subsistência, do pastoreio ou da produção artesanal de tapetes, cerâmica e joias. Muitos jovens saem da vila em busca de trabalho em cidades como Agadir ou Casablanca e enviam remessas para suas famílias. Essa migração rural vem esvaziando partes do vilarejo, deixando uma população cada vez mais envelhecida e casas abandonadas. A desertificação também ameaça a vila. O pastoreio excessivo, as secas e a má gestão da terra provocaram erosão do solo e perda da vegetação nativa. Ainda assim, a vila continua viva. A resiliência cultural é forte e a vida comunitária permanece ativa. O turismo, embora modesto,
traz alguma renda adicional e visibilidade global. O governo marroquino já tentou várias iniciativas de desenvolvimento rural, incluindo eletrificação, pavimentação de estradas e construção de escolas. Mas os avanços são desiguais e lentos. Ifrane Atlas Saguir é um exemplo global de comunidades tradicionais que lutam para sobreviver em territórios que já não são sustentáveis. Ela mostra os limites da adaptação humana diante das mudanças climáticas e da migração econômica. Sem investimento direcionado, gestão hídrica eficiente e inclusão nos planos de desenvolvimento regional, lugares como esse talvez não resistam à próxima geração. Mas para os que ainda vivem ali e insistem em chamar esse lugar de lar, o fazem com uma impressionante capacidade de resistência. Eles mostram que a perseverança humana pode, por um tempo, desafiar a própria natureza. Número 1. Norðurfjörður, Islândia Norðurfjörður, talvez um dos nomes mais difíceis de pronunciar. É uma minúscula vila costeira escondida na remota região de Strandir, nos fiordes ocidentais da Islândia. Provavelmente é uma das áreas habitadas mais isoladas e inóspitas de toda a Europa, com uma população fixa de cerca de 50 pessoas, e às vezes até menos, dependendo da estação. Essa comunidade sobrevive à beira do Oceano Atlântico Norte, cercada por ventos árticos violentos e montanhas castigadas pelo tempo. É um lugar onde a presença humana se mantém quase exclusivamente por pura teimosia cultural e histórica. A geografia é ao mesmo tempo deslumbrante e desafiadora. A vila fica no fim de um fiorde estreito que se estende mar adentro. Mesmo no verão, o trajeto até lá exige horas de viagem por estradas montanhosas estreitas e propensas a deslizamentos. O isolamento não é apenas físico, mas logístico. Não há pista de pouso. Aviões pequenos só podem aterrissar em povoados vizinhos, e apenas se o clima permitir. O serviço de balsa ou barco é irregular e depende completamente das condições do mar. Em caso de emergência, a vila precisa aguardar o tempo melhorar para que um helicóptero consiga chegar. Isso pode levar dias. A economia local é baseada quase inteiramente na pesca artesanal e em um pouco de turismo sazonal. Durante o verão, alguns moradores pescam peixes e mariscos usando pequenos barcos lançados diretamente do fiorde. O turismo traz uma dose temporária de atividade econômica entre junho e agosto. Viajantes aventureiros visitam a região para explorar os fiordes abandonados ao norte. A vila possui uma pequena pensão e um café, mas a temporada é curta demais para sustentar a economia ao longo do ano. A agricultura é praticamente inexistente. O solo rochoso e o clima frio só permitem algum pasto para ovelhas durante os poucos meses mais amenos. A educação também é limitada. A vila já teve uma escola, mas com o declínio da população jovem, ela foi fechada ou integrada ao serviço de vilas próximas. Grande parte dos moradores atuais são idosos, trabalhadores sazonais ou famílias com raízes profundas na região. Muitos têm conhecimento transmitido por gerações sobre como sobreviver aos invernos rigorosos. A coesão da comunidade é alta, e o senso de identidade é o que mantém as pessoas ali. Manter a infraestrutura básica é um desafio constante. Manter transitável a Rota 643, única estrada que chega até lá, custa caro. E as condições de tráfego são perigosas. Os serviços municipais são mínimos e as melhorias acontecem lentamente. Quando ocorrem quedas de energia ou problemas no sistema de água, os moradores precisam se virar sozinhos, já que pode levar dias até que técnicos cheguem ao local. Os invernos um pouco mais quentes até ajudam no acesso e prolongam a estação de crescimento, mas o derretimento do permafrost, o aumento das tempestades e a mudança nas rotas migratórias dos peixes colocam em risco toda a base de subsistência da vila. No fim das contas, Norðurfjörður é um ato de equilíbrio constante. Seus moradores vivem num verdadeiro limite da presença humana, sustentados por apoio governamental, logística moderna e redes de comunicação. Sem esses recursos, a vila dificilmente resistiria. Mesmo com essa estrutura de apoio, os desafios são enormes e ininterruptos. Em termos de clima, acesso e economia, tudo indica que esse é um lugar onde os humanos não deveriam conseguir viver. Mas eles vivem. Não porque seja fácil, nem porque faça sentido prático, mas porque esse lugar representa algo maior. O desejo humano de permanecer onde se tem raízes, não importa o quão hostil o ambiente seja. Nesse sentido, Norðurfjörður não é apenas uma vila. É um símbolo vivo do que significa existir no limite do mundo habitável. Esses foram 15 lugares onde, segundo todas as regras da natureza, os seres humanos nunca deveriam ter conseguido viver.
e ainda assim vivem. Cada uma dessas comunidades, por menor ou mais isolada que seja, prova algo incrível sobre a nossa espécie. A capacidade de resistir, adaptar e insistir em chamar de lar até os cantos mais extremos do planeta. Seja por necessidade, por cultura, por laços históricos ou por pura determinação, essas pessoas permanecem em lugares que testam os limites do que significa sobreviver. No fim das contas, esses lugares não existem apesar de seus moradores. Eles existem por causa deles. Porque quando o mundo diz, isso é impossível, sempre vai haver alguém disposto a tentar mesmo assim. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!